Eu fico aqui para falar sobre o tema da colheita e a comercialização das sementes em espécies florestais. O nosso grupo é composto pela Cristiane, Eliabe, Laís e Maico. E quem está falando aqui agora é o Eliabe. E dando continuidade no trabalho aqui, falando sobre as espécies pioneiras, que são as primeiras espécies que, vamos supor, surgiu o início de tudo. E aqui algumas características dessas espécies que nos mostra aqui as características dessas espécies que nos mostra tipo assim, a classificação dela, que seria a forma de distribuição dessas sementes, ou seja, desses frutos, por meio de animais, né, ou do vento. E geralmente essa semente ou fruto, ela apresenta dormência nesse tipo de classificação aqui dela, que são as pioneiras. O crescimento é rápido e, e a sua vamos supor, ela possui a madeira de baixa densidade, ou seja, uma madeira que não é muito forte, é meio fraca. E logo em seguida seria as espécies secundárias, que são, vamos supor, uma espécie que não é vamos supor, nem pequena e nem a grande, mas sim de um porte médio. Elas ocorrem mais em clareiras grandes, que seria mais as árvores mais tampadas, que precisaria mais, vamos supor, ela consegue tem uma elevada taxa de crescimento devidamente à sua rapidez, de que ela recebe mais a luz, que ela está mais exposta. As suas sementes também são levadas pelo vento e possui semente de tamanho pequeno, médio, e a madeira apresenta densidade já média ou dura, ou seja, a semente ela já consegue ter um tamanho maior, ela já consegue ter uma maior ocupação. E a sua densidade, como diz, ela é média, que já é uma madeira já de porte maior, então ela vai ter que ter um caule mais rígido e entre essas características. E tem as espécies clímax, que ela cresce bem à sombra, tem um processo o processo dela de crescer é bem lento. E na sua fase adulta ela chega à parte mais alta da floresta, que seria o porte final dessas árvores, né? Seria as árvores já de ápice bem alto. A sua madeira para resistir isso já é densa ou dura, ou seja, mais dura. E as suas sementes já são bem mais grandes. E a maioria quase já nem sempre é dormência. A sua frutificação dessas espécies ocorre principalmente na época chuvosa. E a dispersão ocorre por gravidade ou por intermédio de grandes animais. Ou seja, por ter um fruto maior, o vento não vai conseguir muito, vamos supor, levar esse fruto ou essa semente para distante. Aí seria mais por gravidade mesmo, ou intermédio de grandes animais, ou os animais derrubem. Um dos fatores que pode afetar a semente, que seria a época e o método. A época seria tipo a colheita numa época errada. Algumas apresentam para um período tipo assim, colher mais no seco, no período seco, outras mais no chuvoso. E algumas espécies em certa região colhem num certo período, e a mesma espécie em outra região ela já tem uma mudança, uma variação já. O método é bastante importante para você não usar o método ideal. Tipo assim, o método ideal para você colher, você pode trazer que a sua semente ou os seus frutos caia a produção devido a você causar algum dano à planta. Alguns dos equipamentos alguns equipamentos utilizados para essa colheita, né? Que seria as esporas com cinto de segurança. É um dos métodos mais utilizados para fazer essa colheita. Porém, não é
ele é um, vamos supor, teria suas vantagens e desvantagens esse método. Um que ele é leve de ser carregado e o custo não é muito elevado, mas como eu disse que algumas árvores não suportam certos tipos de equipamento para a sua colheita, que vai trazer malefícios. Então, a desvantagem seria essa, que esse equipamento em árvores, vamos supor, de acúlios ou espinhos, como a seringueira, ela pode trazer prejuízo devido à sua resina que tem e ela precisa ser acoplada na árvore. Então vai trazer, tipo assim, ela vai machucar a árvore, então isso pode causar prejuízo, né? E pode escorregar também devido à oleosidade, né? O alpinismo rapel também é indicado, esse aqui é indicado para as árvores altas e com diâmetros mais grandes, devido até que esse método aqui ele é utilizado para escalar montanhas, então para escalar a montanha, mas aí exige maior, tipo assim, maior de você, tipo, ter um treinamento e conhecimento sobre o equipamento para que você não se machuque e consiga ter conseguir fazer essa colheita. E essa aqui é utilizada nessas tipos de árvore porque não causa danos às árvores. E o blocante ao tronco, que é baseado nas tradicionais peconhas. Essa aqui é um método bastante assim, utilizado em colheita em coqueiros e açaizeiros, devido que você acopla no seu corpo e vai subindo na árvore conforme devagar. Conforme o espaço, você vai se distanciando até chegar à copla da semente. E tem a escada de alumínio, que são escadas de 3 metros, e é recomendados para árvores finas, sem bifurcação devido ao manejamento da escada, e em áreas de vegetação secundária, que já são as árvores não de alto porte, nem de pequeno, mas em médio porte. E a desvantagem é o elevado preço que dificulta o transporte por ser um equipamento maior e ser mais difícil de ser manuseado. Caso a árvore esteja uma altura até mais ou menos, você pode estar emendando, acoplando essas escadas para que você tenha um acesso no fruto. Coleta no chão é um método bastante importante, é um cuidado que deve tomar, porque seria das árvores de porte grande, que tem a dispersão por baracória, que seria o método em gravidade, né, que os frutos caem. Aí seria recomendada a coleta no chão, mas deve tomar cuidado os frutos, né? Porque tomar cuidado com os danos causados aos frutos, que é a semente, devido à altura, e você pode estar ali magoando, ou talvez você consiga até plantar ela, tipo, germina essa coisa, essa semente, aí vigora, mas ela não tem assim, vamos supor, uma durabilidade. Com o tempo, um certo tempo, ela morre, não teria o mesmo vigor que teria uma outra planta, uma outra semente de qualidade. E recomenda-se a coleta no chão apenas para frutos grandes, como eu disse, que é das árvores de porte maior. Aí aqui agora eu vou falar sobre a coleta de árvores abatidas, que seria as exploradas comercialmente e os de genótipos selecionados. Essas exploradas comercialmente só seria válido se a época de colheita coincidir com a época de corte dessa madeira, porque não compensaria você utilizar ela em épocas que, vamos dizer, o corte não seja na época que coincida, porque você vai pegar sementes imaturas ou mais danificadas, mais velhas, o que for. E as de genótipos selecionadas seria você selecionar as árvores na qual você for coletar essas sementes,
de maior qualidade, das matrizes de maior qualidade, diferente das outras. Então você tem que focar bem em se compensa ou não fazer essa coleta em árvores abatidas. E aqui eu vou falar um pouco sobre a extração, secagem e o beneficiamento de sementes. Primeiro, são duas etapas, né? Que é a secagem dos frutos e posteriormente a extração dessa semente. A secagem possibilita a extração dessas sementes e a extração você vai avaliar qual é o método mais eficaz para cada tipo de semente, né? Para cada espécie. E para secagem existe a secagem natural e a secagem artificial, onde a natural é a mais usada, devido não precisar de equipamentos, apenas o uso do sol. Só que ela é limitada devido às condições climáticas, devido a que pode ser dias que esteja mais nublado ou dias chuvosos, você não pode realizar esse procedimento. Então, a limitação dela é essa. E aí, quando o fruto for exposto ao sol, tem que se estar atento à espessura da camada dos frutos ou sementes a serem colocadas, de 5 a 15, dependendo do fruto, ou de 7 a 5, dependendo do tipo de semente. Um caso é os frutos de pinos, que elas são colocadas sobre um terreno de alvenaria, né, ao sol pleno, e durante a secagem é necessário fazer o revolvimento, né? Você está ali mexendo com aqueles encenos, que são aqueles rastelos, que assim faz com que ocorra atrito entre elas, fazendo com que a semente se separe. E tem a secagem artificial, que ela não é necessária, né? A luz do sol, ela depende apenas das estufas ou das câmeras de secagem, e ela controla a temperatura e a umidade relativa do ambiente, fazendo-se a mais eficaz, né, que ela não depende das condições climáticas. E aí, a temperatura pode variar de acordo com a espécie e o teor de umidade inicial dos frutos e semente, entre 30 e 60. Nesse tipo de secagem, os frutos são colocados em bandejas, podendo até chegar à capacidade média de 28 sacos de 60 litros, cerca de 650 mil quilos de frutos. Aí elas vão colocar, vamos dizer, numa temperatura de 30 a 40 graus, onde os frutos se abrem aproximadamente 48 horas. Aí assim você vai obter 78 quilos de sementes aproximadamente. Isso é um estudo realizado. Mas aí o tempo de secagem vai depender muito do teor de umidade do fruto ou da semente, né, se for colocado lá, e como as estruturas que ela apresenta. Aí aqui são os tipos de fruto que podem ser usados nessa secagem, que podem ser os frutos deiscentes, que são os frutos, quando maduros, ele abrem de modo a expor a semente, por isso que ele pode ser colocado secar ao sol de imediato, colheu pode ser colocado para secar, e os frutos os secos e indeiscentes, que são os frutos que não se abrem na maturação, no período de maturação, e não liberam esse fruto. Então você tem que fazer essa quebrada manual, seja utilizando martelo, faca, o que for. Primeiro você tem que fazer essa quebra para depois você expô-la ao sol, né, ao tipo de secagem que você vai querer submetê-los. E tem os frutos carnosos, que são aqueles que apresentam o pericarpo suculento. Então, isso tem que fazer com que você primeiro retire a polpa, para posteriormente você expô-la ao processo de secagem. E esse processo de retirada é feito pelo fato que pode ocorrer a decomposição ou até mesmo a fermentação, causando danos. Então você deve colocá-las em bacias ou tanques, o que for que você for utilizar, cheios de água, e vai deixar lá aproximadamente de 12 a 24 horas.
Aí varia de tempo, aí a polpa vai amolecer e você vai retirar. Um outro método utilizado é o que o Instituto Florestal de São Paulo utiliza, é colocar o fruto em tabuleiros de camada de 10 centímetros de espessura até começar o início da fermentação. Nesse processo, você vai peneirando ela em água corrente, com isso a água vai passando por cima, até ela se retirar, né, se soltar dessa semente. Aí você expõe, coloca para secar e repete o processo, só que em forma de a seco, não joga mais água. E nesse processo vai durar exposta ao sol no período de 1 hora por aí, até você conseguir a semente fora do fruto. Aí assim é o método utilizado. Aí aqui vai ser o beneficiamento dos frutos e das sementes. E ele tem como objetivo esses 4, vamos dizer, os pilares, né? Que é a limpeza dos lotes de semente, que é necessário realizar, a melhoria da qualidade dos lotes de semente para posterior comercialização, que aí você vai retirar as sementes quebradas, imaturas, xoxa, pedaços de fruto, folhas, terra e qualquer outro material que não seja semente. Isso, consequentemente, né, faz a seleção desses materiais. E a pureza que é necessário para você formar lotes puros para garantir seu produto no final, que é sementes de qualidade. E nisso tem esses 3 métodos de fazer essa separação, seja por peneira, por separação por gravidade, que é essa com coloração azul, que aí vai separar as sementes grandes, pequenas ou as diferenças de peso e tudo mais, e o soprador de semente, onde que ele vai fazer a diferença também, a separação dessas sementes. Aí aqui está um pouco sobre o armazenamento realizado, como que você vai prosseguir com os processos de armazenamento depois que você fez todo o processo de separação do fruto, a coleta e tudo mais, aí vem o processo de armazenamento e como você vai prosseguir nessa etapa. Dentro do armazenamento, ele visa preservar 3 qualidades, que é as qualidades físicas, fisiológicas e sanidade, para que no final, na hora de fazer a germinação dessas sementes, seja presente uma planta saudável e de boa qualidade. O embrião é uma das partes mais importantes, a parte mais vital, né, na semente madura, e ele encontra em estado relativo de inatividade. E essas sementes destinadas ao armazenamento devem ser mantidas em condições que possibilitem o embrião continuar nesse estado de inatividade. E as condições fundamentais para o armazenamento das sementes são a umidade relativa do ar e a temperatura. Se você não souber controlar e saber quais são a temperatura e a umidade relativa do ar necessária, você não vai conseguir uma semente com resultado eficaz no final. Aqui nas atividades respiratórias, que é onde que, se você não tiver as condições ideais do armazenamento, se tiver ar presente... Será que consegue? Atividade respiratória. Aí, com a presença de temperatura e a umidade relativa esteja alteradas, pode ocorrer a atividade respiratória. E caso esteja ar presente, suficiente, pode ocasionar a iniciação do processo de ativação, né, iniciar as atividades do embrião. E aí vai ocorrer a intensa respiração das sementes.
quando somada às atividades de micro-organismo, pode ocasionar a decomposição rápida dessa semente. Com isso, ele vai consumir, né, os produtos elaborados e o oxigênio e ocorrer a liberação do gás carbônico, água e o calor, o que a gente não visa no processo de armazenamento. E as taxas elevadas de respiração esgotam rapidamente as substâncias de reserva acumuladas na semente, das quais ela depende para promover a germinação e desenvolvimento inicial. Tipos de câmeras que você vai utilizar para armazenar essas sementes, que são as câmeras frias, compartimentos e prateleiras, onde que ela visa a alta umidade relativa do ar, e o Instituto Florestal de São Paulo ele utiliza, né, aproximadamente de 5 a 2 graus e 90% de umidade relativa do ar. Já as câmeras secas, eles utilizam um aparelho desumidificador. Também possui compartimentos e prateleiras. Temperaturas pode ser controlado ou não. Já o Instituto Florestal de São Paulo, ele utiliza de 21 a 2 graus e 45% de umidade relativa do ar. E tem as câmeras que reúnem as duas em uma só, que é as fria e seca. Só que devido ao elevado custo, elas não são muito viáveis para esse processo, então geralmente não são utilizadas. Olá pessoal, dando continuidade aqui à apresentação, agora falaremos um pouco sobre sementes ortodoxas e sementes recalcitrantes. Bom, a princípio, resumidamente, podemos dizer que as sementes ortodoxas são sementes que devem ser armazenadas com baixo teor de umidade. Isso acontece porque essas sementes, mesmo após uma retirada extrema de água, elas vão se manter quiescentes, ou seja, ela vai se manter viva mesmo sem nenhuma atividade. Ela vai ficar ali em estado inerte como o organismo vivo. E assim que ela for estimulada a germinação, ela vai ter ali sua quebra de dormência. Já as recalcitrantes são sementes que devem ser armazenadas com alto teor de umidade. Isso já ocorre exatamente pelo contrário das ortodoxas, ou seja, pelo fato de que elas não podem ser armazenadas por muito tempo e nem aguentar grande retirada de água. Ou seja, ela não pode ser armazenada em local com pouca umidade, e seu armazenamento é dividido de acordo com a capacidade de perda dela, né? Porque cada tipo de recalcitrantes tem ali sua capacidade de perda. Nem todos são iguais. Cada um vai ter sua digamos assim, sua própria característica ali de perca de água. Por exemplo, uma semente ela suporta cerca de 20% de água. Ela pode ser armazenada em local com ventilação e umidade controlada. Já aquelas que não suportam perda nenhuma, devem ser armazenadas de forma in situ, ou seja, devem ser plantadas e proteger o pé. É a única forma de você manter essa semente viva, manter essa semente aí ativa e não perder ela. Então, por isso fica um pouquinho difícil esse armazenamento desse tipo de sementes. Ainda mais nesse caso, que é o nosso caso de sementes florestais. Por isso que a gente realmente é muito difícil você ver, sei lá, vamos supor, um silo para armazenamento de sementes de espécies florestais. Enfim, dando continuidade à nossa apresentação. Aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos de sementes ortodoxas, né? De algumas árvores que possuem essas sementes. Aqui na imagem que vocês podem ver, essa imagem, essa daqui, é a cedrela.
angustifolia, que tem o nome vulgar, que é meio sugestivo ali pelo seu nome já. É o cedro de Tucumã, cedro baio, cedro coio, cedro del cerro. Essa outra aqui também possui semente ortodoxa. Tem seu nome vulgar de jatobá verdadeiro, jatabozeiro ou apenas jatobá mesmo. Sua frutificação é em agosto a setembro e ela, seu nome científico de Hymenaea corbário. Já essa árvore aqui que vocês podem ver aí na tela é Aspidosperma parvifolium, com o nome vulgar de guatambu. Essa outra árvore aqui que vocês estão vendo aí na tela de vocês é a Copaifera Langsdorff, com o nome vulgar de copaíba. E sua frutificação é de agosto a outubro. Essa outra árvorezinha aqui, que a gente pode encontrar muito em canteiro de cidade, como na própria foto mostra, é a Cássia leptophylla, com o nome de vulgar de falso barbatimão, devido às suas folhas. Sua frutificação ocorre no início do mês de março e com término aí por volta de final de julho, ou seja, estamos na época da frutificação dessa árvore. Então, se vocês encontrarem ela por aí, vocês vão ver ela toda cheia de frutos. Já agora iremos mostrar para vocês as árvores com sementes recalcitrantes, né? Como eu disse, são aquelas que não toleram muita perda d'água. Essa aqui da imagem que vocês estão vendo aí é a Eugênia uniflor. Ela tem seu nome vulgar de pitangueira e sua frutificação é por volta de outubro a janeiro. Essa que vocês estão vendo podemos encontrar muito lá pro sul, né? Todo mundo já sabe. E ela é a Araucária angustifolia. Seu nome vulgar, sugestivo, com o seu nome científico, Araucária pinheiro do Brasil ou do Paraná. Como eu disse, que a gente encontra ela muito lá na região sul. Sua frutificação de maio a julho, ou seja, estamos na época de frutificação da araucária, do pinheiro, a época de comer pinhão. Outra árvore também que temos aqui, que é uma semente recalcitrante, é o nosso querido açaí, como vocês podem ver aqui na imagem, que é o Euterpe oleracea, e sua frutificação depende, mas depende do que? Vai depender ali do clima que ela tá, do solo, se ela tá bem irrigada, se ela tá com um solo adequado para ela, se ela tá tendo todos os nutrientes acessíveis, se ela não tá tomando, tipo assim, não tá tendo muito sol ou tá tendo excesso de chuva, se ela não tá sendo muito sombreada, então tipo, são vários fatores que vão interferir nessa frutificação. Aí todo mundo vem, eu tenho um pezinho de açaí lá em casa, não tá frutificando na época que eu quero frutificar, etc. Então, isso que você tem que ver. O período aí que... Nem tanto o período, na verdade, né? Tem que ver o que está ocorrendo, seja algum desses fatores que eu acabei de citar. Essa outra árvore aqui, que é muito característica do nosso Brasil, que é a seringueira, ou a árvore da borracha, que é a Hevea brasiliensis. Como eu disse, uma árvore muito característica do Brasil, tanto até no nome. Sua frutificação é de janeiro a maio. E geralmente, para a gente colher frutos dessas árvores tão grandes, né,
que são ali colhidos no chão. Como as meninas já disseram, são aquelas mesmo catar ali os maiores que estão ali próximo, mais bonitinhos. Mas os meninos explicaram isso muito bem. Outra semente recalcitrante é o pé de jambo, que toda cidade tem, principalmente Colorado. Puro pé de jambo e é uma semente recalcitrante. Seu nome vulgar é jambo ou jambo rosa, científico Syzygium jambus, frutificação nos períodos mais chuvosos. A seleção, né, das plantas matrizes para coleta de sementes seria, as características que você deve ter. Elas devem ser saudáveis, livres de pragas, doença, ter ali copa e troncos vigorosos, ou seja, tem que estar mais ou menos como na imagem aqui, né? Bem feliz, bem cheio de saúde. Não pode ter uma árvore muito raquítica, digamos assim. E as pragas mais comuns que você pode encontrar aí nessas árvores que vão vão acabar com suas sementes, principalmente, não só com as sementes, mas com a árvore também. São formigas, cupins, grilos, vaquinhas, largatas que acabam com qualquer coisa, pulgões e besouros. E uma dica também, né, quando a gente vai selecionar sementes para poder fazer esse armazenamento, a gente tem que observar se ela é espécie arbórea ou arbustiva para alimentação. Por exemplo, se ela for para alimentação humana, né, como esses que eu citei, açaí, jambo, castanha, palmeiras, cupuaçu, entre outros, né? A gente tem que ver se ele tem a qualidade desse fruto. Se ele tem qualidade e quantidade boa para você fazer essa coleta. E também se for uma espécie para produção de madeira, por exemplo. Que é o nosso caso do trabalho, né? Que é o eucalipto, que é muito usado para madeira, vamos supor. Tem que esperar que ele tenha um tronco fuste, ou seja, um tronco reto, sem nenhuma bifurcação. Porque a bifurcação, como todo mundo sabe, vai atrapalhar ali quando se for utilizado para madeira. E ele tem que ter uma boa desrama natural, que é aquela desfolha, não precisa de você ir lá fazer aquela desrama, ela vai fazer naturalmente. Que exemplo, o camaru, angelim, sucupira, ipê, etc. Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. E seguimos para o próximo. Olá pessoal, dando continuidade aqui à apresentação. Agora falaremos um pouco sobre sementes ortodoxas e sementes recalcitrantes. Bom, a princípio, resumidamente, podemos dizer que as sementes ortodoxas são sementes que devem ser armazenadas com baixo teor de umidade. Isso acontece porque essas sementes, mesmo após uma retirada extrema de água, elas vão se manter quiescentes, ou seja, ela vai se manter viva mesmo sem nenhuma atividade. Ela vai ficar ali em estado inerte como um organismo vivo. E assim que ela for estimulada a germinação, ela vai ter ali sua quebra de dormência. Já as recalcitrantes são sementes que devem ser armazenadas com alto teor de umidade. Isso já ocorre também pelo contrário das ortodoxas, ou seja, pelo fato de que elas não podem ser armazenadas por muito tempo
e nem aguentar grande retirada de água. Ou seja, ela não pode ser armazenada em local com pouca umidade, e seu armazenamento é dividido de acordo com a capacidade de perda dela, né? Porque cada tipo de recalcitrantes tem ali sua capacidade de perda. Nem todos são iguais. Cada um vai ter sua digamos assim, sua própria característica ali de perca de água. Por exemplo, uma semente ela suporta cerca de 20% de água. Ela pode ser armazenada em local com ventilação e umidade controlada. Já aquelas que não suportam perda nenhuma, deve ser armazenada de forma in situ, ou seja, devem ser plantadas e proteger o pé. É a única forma de você manter essa semente viva, manter essa semente aí ativa e não perder ela. Então, por isso fica um pouquinho difícil esse armazenamento desse tipo de sementes. Ainda mais nesse caso, que é o nosso caso de sementes florestais. Por isso que a gente realmente é muito difícil você ver, sei lá, vamos supor, um silo para armazenamento de sementes de espécies florestais. Enfim, dando continuidade à nossa apresentação. Aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos de sementes ortodoxas, né? De algumas árvores que possuem essas sementes. Aqui na imagem que vocês podem ver, essa imagem, essa daqui, é a cedrela augustifolia, que tem o nome vulgar, que é meio sugestivo ali pelo seu nome já. É o cedro de Tucumã, cedro baio, cedro coio, cedro del cerro. Essa outra aqui também possui semente ortodoxa. Tem seu nome vulgar de jatobá verdadeiro, jatabozeiro ou apenas jatobá mesmo. Sua frutificação é em agosto a setembro e ela, seu nome científico de Hymenaea corbário. Já essa árvore aqui que vocês podem ver aí na tela é Aspidosperma parvifolium, com o nome vulgar de guatambu. Essa outra árvore aqui que vocês estão vendo aí na tela de vocês é a Copaifera Langsdorff, com o nome vulgar de copaíba. E sua frutificação é de agosto a outubro. Essa outra árvorezinha aqui, que a gente pode encontrar muito em canteiro de cidade, como na própria foto mostra, é a Cássia leptophylla, com o nome de vulgar de falso barbatimão, devido às suas folhas. Sua frutificação ocorre no início do mês de março e com término aí por volta de final de julho, ou seja, estamos na época da frutificação dessa árvore. Então, se vocês encontrarem ela por aí, vocês vão ver ela toda cheia de frutos. Já agora iremos mostrar para vocês as árvores com sementes recalcitrantes, né? Como eu disse, são aquelas que não toleram muita perda d'água. Essa aqui da imagem que vocês estão vendo aí é a Eugênia uniflor. Ela tem seu nome vulgar de pitangueira e sua frutificação é por volta de outubro a janeiro. Essa que vocês estão vendo podemos encontrar muito lá pro sul, né? Todo mundo já sabe. E ela é a Araucária augustifolia. Seu nome vulgar, sugestivo, com o seu nome científico, Araucária pinheiro do Brasil ou do Paraná. Como eu disse, que a gente encontra ela muito lá na região sul. Sua frutificação de maio a julho, ou seja, estamos na época de frutificação da Araucária.
do pinheiro, a época de comer pinhão. Outra árvore também que temos aqui, que é uma semente recalcitrante, é o nosso querido açaí, como vocês podem ver aqui na imagem, que é o Euterpe oleracea. E sua frutificação depende, mas depende do que? Vai depender ali do clima que ela tá, do solo, se ela tá bem irrigada, se ela tá com um solo adequado para ela, se ela tá tendo todos os nutrientes acessíveis, se ela não tá tomando, tipo assim, não tá tendo muito sol ou tá tendo excesso de chuva, se ela não tá sendo muito sombreada, então, tipo, são vários fatores que vão interferir nessa frutificação. Aí todo mundo vem, eu tenho um pezinho de açaí lá em casa, não tá frutificando na época que eu quero frutificar, etc. Então, isso que você tem que ver. O período aí que... Nem tanto o período, na verdade, né? Tem que ver o que está ocorrendo, seja algum desses fatores que eu acabei de citar. Essa outra árvore aqui, que é muito característica do nosso Brasil, que é a seringueira, ou a árvore da borracha, que é a Hevea brasiliensis. Como eu disse, uma árvore muito característica do Brasil, tanto até no nome. Sua frutificação é de janeiro a maio. E geralmente para a gente colher frutos dessas árvores tão grandes, né, que são ali colhidos no chão, como as meninas já disseram, são aquelas mesmo catar ali os maiores que estão ali próximo, mais bonitinhos. Mas os meninos explicaram isso muito bem. Outra semente recalcitrante é o pé de jambo, que toda cidade tem, principalmente Colorado, puro pé de jambo, e é uma semente recalcitrante. Seu nome vulgar é jambo ou jambo rosa, científico Syzygium jambus, frutificação nos períodos mais chuvosos. A seleção, né, das plantas matrizes para coleta de sementes seria, as características que você deve ter. Elas devem ser saudáveis, livres de pragas, doença, ter ali copa e troncos vigorosos, ou seja, tem que estar mais ou menos como na imagem aqui, né? Bem feliz, bem cheio de saúde. Não pode ter uma árvore muito raquítica, digamos assim. E as pragas mais comuns que você pode encontrar aí nessas árvores que vão vão acabar com suas sementes, principalmente, não só com as sementes, mas com a árvore também. São formigas, cupins, grilos, vaquinhas, largatas que acabam com qualquer coisa, pulgões e besouros. E uma dica também, né, quando a gente vai selecionar sementes para poder fazer esse armazenamento, a gente tem que observar se ela é espécie arbórea ou arbustiva para alimentação. Por exemplo, se ela for para alimentação humana, né, como esses que eu citei, açaí, jambo, castanha, palmeiras, cupuaçu, entre outros, né? A gente tem que ver se ele tem a qualidade desse fruto. Se ele tem qualidade e quantidade boa para você fazer essa coleta. E também se for uma espécie para produção de madeira, por exemplo. Que é o nosso caso do trabalho, né? Que é o eucalipto, que é muito usado para madeira, vamos supor. Tem que esperar que ele tenha um tronco fuste, ou seja, um tronco reto, sem nenhuma bifurcação. Porque a bifurcação, como todo mundo sabe, vai atrapalhar ali quando se for utilizado para madeira. E ele tem que ter uma boa desrama natural, que é aquela desfolha, não precisa de você ir lá fazer aquela desrama, ela vai fazer naturalmente. Que exemplo, o camaru, angelim, sucupira, ipê, etc. Enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. E seguimos para o próximo. Bom, dando continuidade à apresentação, vou falar um pouco sobre os tratamentos de sementes,
que assim como as partes de armazenamento, de colheita também é uma parte importante. E para começar, eu vou falar um pouco sobre a secagem, que também, como foi dito lá mais para cima, a secagem é um processo importante desse tratamento, porque ela vai diminuir um pouco a questão da umidade dos grãos, da semente, e com isso pode dar um maior tempo de armazenamento e vigor dessa semente. É claro que, dependendo da semente, tem que ter um tratamento diferente. Um exemplo, a secagem, dependendo da espécie, principalmente as ortodoxas, que são sementes que toleram secar a perda de umidade, que não vão perder o vigor, elas podem ser feitas essa secagem tranquilamente, com maior perda de umidade, porém, dependendo também dos requisitos, não pode exagerar também, né? Porque senão acaba perdendo o vigor. Essa secagem realizada pode ser tanto natural como estufa, só que a estufa tem um problema que acaba acarretando perdas, mudanças bioquímicas nessa semente, e com isso perde um pouco o vigor da semente, que não é o que a gente quer no momento do tratamento. Mas pode ser realizado também em locais abertos, com ventilação, o ar natural e a troca de calor com radiação solar. Coberto apenas para evitar que chova, né, mas que tenha ventilação. Outro método de tratamento são realizado pelo liofilizador, que é o processo de liofilização das sementes. Esse processo ele acaba que sendo mais interessante do que as estufas, esse processo artificial, porque ele faz a desidratação da semente, diminui a umidade, porém a composição química continua, não há perda. Esse equipamento eu já utilizei no IFRO, então eu sei mais ou menos como é que funciona. Você consegue controlar a quantidade de umidade que vai ser perdida, e isso é interessante. Aí aqui a gente até mostra uns trabalhos do Figiolia, que ele realizou, em que mostra as diferenças de tempo de armazenamento da semente do cedro rosa, conforme a utilização do liofilizador. Com a utilização do liofilizador, que abaixou a umidade da semente para 7,5, podemos perceber que o tempo de armazenamento de até 8 meses, a germinação foi boa, acima de 40%. Só teve uma queda realmente de 80% a partir do quinto mês, mais ou menos, teve a queda de germinação. Mas porém foi bem interessante. E essas são sementes ortodoxas, que são sementes próprias que tem que ser feita essa diminuição de umidade. Já aqui não foi realizada esse processo de liofilização, que estava em 12,4% de umidade, acabou que no segundo mês a germinação já caiu, já quase zerou. No oitavo mês não está nem mostrando o gráfico, ou seja, a germinação praticamente zerou. Então, essa semente do cedro rosa, quando realizado esse processo de liofilização, acaba que mantendo o tempo de armazenamento maior com o vigor da semente. O vigor alto e o tempo de armazenamento maior, que é o que interessa. Outro trabalho realizado também foi com Pinus Elliott, que também foi feita a liofilização, onde mostra que a semente não liofilizada, que estava com 13,4% de umidade, antes dos 4 meses de idade, a germinação já estava quase 20%. E no 8 meses de armazenamento, praticamente zerada a germinação, que não é interessante. Já a liofilizada, que chegou a 4% de umidade, mostrou que só teve a queda realmente sim, considerável a partir de 12 meses de armazenamento, quase chegando a 16 meses de armazenamento. Aí teve a queda bem significante. Porém, a gente podemos ver que essas sementes ortodoxas que foi feita esse teste, com o liofilizador, além de baixar a umidade, que é o que recomenda, né, que é recomendado para armazenamento maior, ainda teve uma grande germinação com um período bem longo. Outro processo de
de tratamento é a pelletização. Nós conhecemos, principalmente em espécies de grãos, né, que a gente conhece bastante, soja, milho, etc. Milho não, mas soja. Onde que mostra que nem a pelletização é o recobrimento das sementes pequenas com material inerte, como pó de fosfato de rocha ou calcário, e com auxílio do adesivo, porque precisa fazer aderência ao grão. Mas qual é a finalização? Qual é o objetivo da pelletização? A pelletização é ter um objetivo de homogeneização. Como assim homogeneização? Basicamente, a gente, como o lote de sementes florestais, principalmente, como tem muito melhoramento genético, acaba sendo que a semente tem diferença de tamanhos. E com essa realização da pelletização, acaba que homogeneizando o tamanho da semente, que é o que se torna mais ideal até no momento da semeadura, ou do manuseio mesmo da semente. Isso acaba sendo mais interessante. E aumento do tamanho, porque tem muitas sementes, algumas árvores e espécies florestais, que as sementes são muito pequenas. E isso acaba dificultando, tanto no momento da semeadura, como em outros processos também. Tratamento, exemplo. E economizar semente. Como assim economizar semente? Um exemplo tem o eucalipto, por exemplo. Na hora do momento da semeadura, da semeadeira ou seringas que é utilizada para semear, se você tiver a semente de tamanho normal, você acaba que na hora da semeadura caindo 5, 6, 7 sementes ou várias sementes. Aí posteriormente terá que ter que fazer o desbaste, porque senão vai ficar muito amontoado, muitos pés próximos, né? Já com o sistema de pelletização, você acaba que aumentando o tamanho e com isso consegue regular mais facilmente a semeadura, caindo apenas a quantidade correta de uma semente ou duas sementes por cova. Isso, é claro, é um sistema bem interessante utilizado em árvores com sementes pequenas, bem pequenas. O exemplo, como eu citei, é o eucalipto, que tem a semente aí o diâmetro em torno de 5 milímetros, que são realmente bem pequena mesmo. Dependendo da espécie, tem uns que é um pouco maior, mas dependendo da espécie é nessa média de 5 milímetros aí. E no caso a pelletização acaba que eliminando um trabalho a mais, que seria o ralhamento o desbaste depois que germinar essa planta. Bom, depois de fazer todo esse tratamento, ainda assim pode ser realizado tratamento com fungicidas, que é para evitar micro-organismos, né? Fungos, que também há ataques de fungos deteriorantes nessas sementes. Então, você fazendo a utilização de fungicida acaba que inibindo um pouco essa proliferação de fungos deteriorantes e que possa acarretar no menor vigor causar um menor vigor da semente. Bom, você fez esse processo, aí é claro, para armazenar ainda precisa das embalagens corretas, né? Porque não pode ser qualquer embalagem. Aí temos as embalagens porosas, que permite trocar a umidade entre as sementes em ambientes circundantes, e as semiporosas, que também permite, só que uma quantidade menor. Essas duas embalagens aí, elas são geralmente sacolas de papel ou sacolas plásticas, com pequenas espessuras, e é mais recomendados para sementes ortodoxas, com tegumentos duros, né? Porque o tegumento acaba aqui também protegendo um pouco o embrião, e evita assim também a deterioração da semente, né? E também as recalcitrantes que necessitam de aeração, que por ter pequenos poros, né, isso acaba facilitando a troca ali de ar e de umidade com o ambiente. E geralmente essas embalagens porosas, principalmente, as semiporosas também, elas são utilizadas com o intuito de armazenamento por um curto tempo, não um tempo maior assim, como diferentemente das impermeáveis, que essas já são utilizadas com intenção de um período maior de armazenamento, de 2, 10 anos, por exemplo. E esse tipo de embalagem geralmente pode ser em vidro, metal ou até mesmo plástico. Plástico mais espesso, que com isso não facilita ou não deixa que aconteça a transferência de umidade ou então a troca de ar com o ambiente. O tamanho da semente também ela vamos
dizer assim, é importante, porque sementes mais maiores geralmente têm um vigor melhor. As características fisiológicas delas são melhores para o desenvolvimento. Então, na hora do armazenamento, é interessante que se faça a separação dessa sementes maiores das menores, para que tenha uma duração maior. Por exemplo, as sementes grandes provavelmente vai ter uma duração de armazenamento maior e manter o seu vigor. Já as sementes pequenas não. Elas vamos dizer assim, um vigor menor e acabam com o tempo de fertilização menor. Então, se deixar junta, acaba que uma atrapalhando a outra. Mais especificamente as pequenas interferindo na qualidade das grandes. Então, isso não é interessante. É interessante que se faça a separação dessas duas, para melhorar o potencial de armazenamento delas. Então, basicamente, nós tínhamos que apresentar isso. É claro, depois de todos esses processos, né, de armazenamento, colheita, armazenamento, secagem, tratamento, temos também, é claro, a parte da comercialização. Aí já está pronto para ser comercializado. Então é basicamente isso que nós tínhamos apresentado. E obrigado.